Aí, mais uma vez, situações que eu vou ficar variando entre 15 mil e 20 mil fichas, situações de roubo de blind. Por exemplo, esse Ás e 10 aqui, vocês veem que eu nem joguei, porque o vilão sai de all-in, o TG, 30 bebês não, 25 bebês, o que demonstra uma força muito grande na mão. Com certeza me faz foldar esse Ás e 10 aqui, que é uma mão, com certeza eu jogaria num gap ou fletaria num raise entre 2 a 3x, com certeza teria posição. Só que esse chove direto, obviamente, é uma situação ruim. Eu não estou ganhando em nenhuma situação, a não ser que o cara esteja tiltado querendo dormir, mas acho difícil no Big 109 isso está acontecendo. Então, um easy fold aí. Beleza, logo após dobrar nesse par de 10, vocês vão ver que eu vou flutuar aí meu stack entre 14 mil e 20 mil. São situações de roubo de blind, situações bem tranquilas aí. Agora você vê que eu vou para 14.500 fichas. Eu vou defender um 9 dama no big, eu flop segundo par. Claro que eu vou controlar esse pote. Você vê que ele checa behind, já é uma situação boa para mim. Eu com uma mão, o segundo par. Nunca pode ser uma situação boa o cara metendo ficha muito pesado. Então no turn eu já fico com o terceiro par, abro 2 pontas. Obviamente uma situação muito boa para eu betar. Eu vou betar aí 2 blinds e pouquinho, sempre controlando o pote. Você vê que no river dobra o meu 9, uma situação linda. Você vê que abriu um draw no turn aqui que também não entrou. Caso ele venha a ter esse 10, com certeza ele pagaria um bet meu, qualquer par aí, qualquer mão de valor ele paga, porque o draw no turn ficou muito grande para a seguida e para flush. Então para ele acreditar nesse bet meu aí, com certeza vai dificultar a leitura justamente por esse monster draw que abre no turn. Aí, sabendo que essa leitura está dificultada, sabendo que ele pode dar esse call com qualquer par, justamente achando que eu perdi esse draw, esse meu bet vem bem pesado, vem praticamente o tamanho do pote, justamente para confundir ele, para ele achar que eu não acertei esse draw, para ele achar que eu estou querendo comprar esse pote em cima de um missed draw. Então você vê que eu vou betar 6 mil, ele vai dar o call exatamente com esse Ás e 10, porque ele checa a flop, paga o turn, representa muito esse Ás e 10 para ele estar dando esse call. Ele poderia também ter a seguida ali com Ás e dama, Ás e rei poderia estar pagando o turn, mas até Ás e dama, Ás e rei é uma mão de valor para ele dar o call no river, que eu acho que ele também daria. Com o par de 10 ainda fica muito mais fácil. É claro que esse river foi muito bom para mim, porque mascarou muito minha mão diante desse monster draw que abre no turn. Aí vocês vão ver que eu vou para 24 mil fichas com stack bem tranquilo. Aí o meu stack vai variar aí um pouco, vão ser situações de roubo de blind também, que não vão ser potes grandes, eu vou acabar passando direto. Você vê que eu puxei bastante blind, sempre mantendo uma imagem ativa, até eu já puxar um belo pote com esse rei 4 de ouro. Você vê que meu range está bem largo, eu puxei bastante blind, simplesmente dando raise de todas as posições da mesa. Essa é uma mesa que estava bem tranquila, eu estava tomando pouco tribet, uma situação bem confortável para eu abrir bastante. É que eu vou tomar o call no small, flopo monstro, 2 pares, rei 4, dificilmente estou perdendo essa mão. Com certeza eu vou ser betar o flop. Fica difícil pro vilão acreditar sempre, eu betando, ser betando, ele acreditar que eu acertei esse flop toda hora, fica difícil. Então, diante dessa situação, você já vê que eu já tomo esse tribet no flop, que acaba sendo um sonho, porque é um tribet que ele não larga mais. Você vê que ele tem uma mão de valor também, mas dificilmente eu vou estar perdendo essa mão, porque esse range de rei 4 é um range que dificilmente ele vai acreditar que eu acertei esse board. Você vê que felizmente ele me deu o call de rei valete, ele acerta o top pair, uma situação dos sonhos para mim, e felizmente segura, e eu puxo um potão aqui, e vou para 40 mil fichas. Aí logo na mão seguinte, nessa mão, eu vou puxar um pote grande também. Vê que eu não mudei de mesa, eu continuo na mesma mesa. Vocês podem ver o Donk 182 ali, o cara dos pares de 7 que me puxou tudo. Claro que uma situação dessa de small para big, eu com esse stack, eu vou dar raise com N2,
não tem escape, blind war. Você vê que eu vou tomar o call e mais uma vez eu vou flopar monstro, flop dos sonhos. Eu vou sair cebetando, o parceiro já me volta ao win. É justamente o que eu falei pra vocês, essa imagem, lose, essa imagem. Pô, o cara pensa, não é possível, o cara beta e cebeta tudo flop. Ele não tem como ele conectar todo flop, a matemática do jogo não permite isso. Então você vê que situação dos sonhos pra mim, porque o cara me fletou 9-9 de small pra big, você vê que o PS é cruel, ele não perdoa. Essa era uma mão clara que ele devia ter me tribetado, era uma mão clara que eu tava extremamente, que eu abriria com N2, flopei 2 pares, ele colocou tudo com overpair, no turn já fullei, só 2 outs pra ele no river aí, e graças a Deus, mais uma vez, eu puxei um potaço e fui pra quase 60 mil fichas, situação dos sonhos, stack muito confortável para esse torneio, para eu pressionar bastante, para eu aproveitar desse meu stack para ganhar muita ficha, fazer muita ficha. Blind 400, 800 é uma situação que já está chegando perto da bolha, então é uma situação que eu queria, pressão total agora, a gente vai jogar muita mão, o máximo que puder, qualquer gap que vier provavelmente a gente vai abrir, como vocês vão ver aí. O jogo continua, você vê que eu sempre vou ficar flutuando na margem. Quando eu não falar das mãos, são situações que eu tentei roubar blind, que eu tomei volta, situações que eu tentei roubar blind e passou. Você vê que quando tiver uma flutuação grande de fichas, é o momento que eu vou aprofundar a mão, que nem esse Ás 10 aqui agora. Eu vou abrir lá de trás, o TG mais um. Você vê que eu vou tomar um tribet ali no cut-off. Você vê que esse tribet é uma situação que eu já estou pensando em dar o call, justamente porque eu estou abrindo muito, eu sei que o vilão está me tribetando em posição, eu sei que ele não precisa ter uma mão de valor para fazer isso, porque ele sabe que na maioria das vezes eu vou foldar. Então, esse meu Ás 10, eu considero essa situação de muito valor, eu considero uma situação boa para eu me envolver, para eu dar um call. Eu não quero forbetar agora, porque justamente o cara vai achar que eu tô light e vai colocar tudo. Eu não quero colocar 34 mil fichas pré-flop nesse Ás 10, então eu opto pelo call aqui, mesmo sem posição. Essa é uma forma da gente estar controlando o pot, a gente também não está dando a chance do cara blefar a gente, transformar em blefe. Esse Ás 10 é o que eu não quero. Eu também não quero pagar 35 mil fichas pré-flop, então a situação aqui é call. Aí que eu vou acertar o top pair, ele cebeta 5.800, obviamente eu não vou desligar. No turn abre Nut Flush Draw pra mim. Na minha cabeça estou numa situação muito confortável. Eu espero agora um check do vilão, justamente porque na minha cabeça ele não tem esse valor, ele não acertou esse flop, ele está me tribetando justamente diante da minha imagem, diante desse contexto. Aí eu checo no turn, ele checa a turn, graças a Deus, é o que eu esperava. Na minha cabeça eu já estou ganhando com esse Ás na mão, eu não preciso mais acertar esse flush, justamente porque a gente fez a leitura antes mesmo, a gente fez a leitura de um range fraco para ele, possivelmente um range fraco, e esse check no turn é o que está demonstrando para mim. No river bate um rei, que é uma carta horrível para mim, não é uma carta boa, porque é uma carta que conecta muitas mãos. Como eu não tenho certeza exata da mão que ele tem nessa situação, ele pode ter um valete 10, entendeu? Ele pode ter tipo rei 8, rei dama, rei ás, rei 6, ele pode ter, eu não tenho certeza de nada. Eu consigo delimitar em cima das informações. Ele representou uma mão de valor pré-flop? Sim. Acertou esse flop, ele cebetou e depois checou no turn, então ele demonstrou fraqueza nessa situação. Porém, esse rei muda muita coisa no river. Pode parecer que não, mas às vezes ele pode ter esse rei-rei, ele pode ter esse vala 10, ele pode ter 2 pares. Então é uma situação que obviamente eu vou checar, porque eu não quero tomar um tribet nesse river, porque se eu tomar um tribet nesse river não existe eu dar esse call. Eu tô dando a chance para tomar um blefe também. O pot já tá muito grande, eu não sei se o vilão ele vai entregar o pot facilmente assim, ele pode representar até o fim essa mão. Então, para não dar chance do blefe, eu vou checar e esperar para que ele dê check behind e mostre o air total ou uma mão de não muito valor, ou
acontecer o que aconteceu. 12 mil, essa é a pior situação possível. Esse rei me comprometeu muito no river, então fica muito desconfortável dar esse call no river, justamente porque esse rei é uma carta que muda muito, é uma carta que conecta bastante mãos nesse range dele, e nessa situação eu optei pelo fold nesse river, porque eu não vejo ele betando esse river a não ser com uma mão de valor, como pode ser, na minha cabeça, pode ser um Ice-Rei, pode ser um Rei-Rei, assim como pode ser um Sikh 10 Valete, só que, ou também pode ser um Air também, é o que eu falei, a gente não tem certeza, fica muito difícil também a gente querer dar esse Hero Call aqui, às vezes pode até parecer fácil dar o call depois do check dele no turn, é um torneio caro, que os jogadores prezam muito pelo seu stack, prezam muito pelo seu tournament life, e dificilmente acredito que ele estaria me blefando nessa situação, jogando apenas 12 mil blefando, independente se eu estar ganhando ou não, foi uma situação que eu me senti desconfortável. Esse rei no river, caso batesse qualquer outra carta nesse river, com certeza eu betaria a river justamente para dar o blocking bet e betar valor ao mesmo tempo, para dar uma segurada na aposta dele e fazer com que ele não coloque muita ficha, por exemplo, nesse Ice-Rei, entendeu? Eu perderia menos. Então é uma mão realmente muito complicada quando a gente vai se envolver assim, sem posição, fletando. Então a gente tem que ficar muito esperto, tem que saber se desligar bastante, porque mesmo parecendo blefe, às vezes a gente pode dar de cara com valorzaço. Então aí depois desse Ice-10 que eu acabei foldando o river, acabei sobrando com 48 mil fichas, entendeu? Um stack muito largo, muito confortável e segue a pressão, apesar de a gente perder esse pote grande, ter que foldar uma mão de valor no river, só que a gente também tem que dar crédito pro vilão, então segue o jogo aí, sem abalar o emocional depois desse pote grande perdido. Você vê que mais uma vez eu vou ficar flutuando aí nessa margem de fichas. Você vê que até eu perdi até 8 mil fichas, que eu tentei roubar 3 blinds e não consegui. Até eu pegar esse Ás e Dama, o TG que eu abro 2,5, tomo 2 calls. Essa é uma situação bem sick. Eu flop top pair. Obviamente eu saio cebetando para... Esse board não tem draw de flush, mas tem muito draw de seguida. Só que é um board bom para eu cebetar e diante disso tirar a informação do vilão para delimitar o range dele. Você vê que o cara que me pagou em MP fold e o cara que me pagou no botão call. Esse call, eu já tô eliminando ele de 2 pares, que a única situação 2 pares aí que ele teria seria um dama 10 naipado, que com certeza eu tomaria a volta no flop. Eu tô dando bastante para ele já uma situação de draw. No turn você vai ver que bate um 5. Eu vou checar justamente porque ele pode ter essa trinca, ele pode estar me slowplayando, e eu checo justamente por causa do stack dele. Isso é muito importante a gente saber. Se o Donk 8-2 que paga esse turn aqui, com certeza eu já vou betar aqui para colocar ele na porta praticamente. Mas aqui eu ainda não sei se ele está trincado, se ele está me fazendo slow play, se ele tem mesmo mão. E uma situação que eu não quero agora é dar esse segundo tijolo no turn, um valorzaço, e tomar uma volta. Eu não quero transformar em blefe esse meu valorzaço, justamente porque eu tomar uma volta desse cara com esse tanto de ficha é a situação que eu não quero. Então eu vou checar. Ele checa behind. Essa situação é clara pra mim, que ele tava no draw de seguida mesmo. Qualquer mão de valor aqui trinca, ele betaria pesado agora, com certeza. Até a dama mesmo ele betaria pesado, um rei dama. Ou até mesmo, e o segundo par ele não beta, eu acho que ele dá check. Então, a minha leitura diante desse check no turn do vilão é justamente o rei valete, o Ás e 10, o valete 9, ou um 8 e 9 também. Ele no river bate meu Ás, só que conecta o rei valete do vilão, só que conecta também o Ás e 10, conecta também um Ás e valete, que ele pode estar me dando call em posição. Ás e rei eu acho difícil. Se você for analisar a situação, eu tô querendo tomar o call do Ás valete, do Ás e 10,
Eu vou tomar o fold do draw, que não entrou no Vala 9 8 e 9, e com certeza eu vou tomar um tribet no Rei Valete. Então nessa situação, nesse momento eu optei por betar valor esse river. Você vê que eu beto um valor 6.750, 30% do pote, justamente para tomar o call dessas mãos. Só que infelizmente aconteceu o que eu não queria, que era tomar esse chove. Tenho que transformar em blefe meu Ás e Dama, não tem como eu pagar. Você vê que a jogada certa seria check call, porém uma mão só a gente dá para o vilão, entendeu? Só esse Rei Valete a gente está perdendo. Fica também difícil a gente não querer betar river para extrair o valor da nossa mão. Então essa situação é muito sick mesmo. É um spot que esse chove no river é horrível. Uma situação que obviamente eu não vou pagar porque eu betei 6. Eu não vou colocar meu torneio em risco. Eu tô com 27 mil fichas, o blind está 500 mil. Eu sobro ainda com 27 bebês, que é uma margem muito boa, entendeu? O torneio tá afunilando. Essa situação muito sick. Tive que foldar com dor no coração. Dei a chance para ele me blefar nesse spot. Ele pode ter o Vala 9, ele pode ter o 8 e 9, mas o Rei Valete também é claro no call aqui em posição. Então a jogada do vilão é muito boa, independente dele estar nuts ou não. Eu dei margem para ele me blefar essa mão, só que eu acho difícil ele estar blefando essa mão. É muito sick ele blefar essa mão. Só que ele pode, é o que eu falei, eu não tenho certeza de nada, a gente nunca vai ter certeza de nada. É claro que isso é uma evidência de que ele tem um Rei Valete, porém ficou muito ruim para eu dar o call. O stack do vilão jogando em posição em cima de mim é o que me faz controlar esse pote e no river acabar foldando essa mão. Eu vou dar uma segurada no jogo aqui, vocês vão ver que eu vou ficar com uma margem... eu vou ficar com uma margem entre 22 e 27 por 23 e 27 que vão passar os blinds, até pegar esse Rei Dama no big, que eu tomo o mini raise do small, acerto top pair. É claro que eu vou check, bet, eu vou tomar o raise. Essa situação eu não largo mais. Com certeza aqui tá com cara de tribet light. Ele não tá me dando a dama, ele tá querendo colocar pressão. Então eu vou chovar o win e ele vai largar. E eu vou puxar um pote razoável, que eu vou voltar para 35 mil fichas. E já uma margem bastante confortável para o blind 600, 1200, 30 bebês e segue o jogo. É que eu dei uma segurada boa nas mãos. Você vê que eu roubei alguns blinds aqui, mas a margem aqui de fichas não vai mudar muito. Eu vou puxar um pote grande aqui nesse... Um pote grande não. Vê que esse 9 e 10 eu vou para ação. Eu tenho 30 bebês. O TG abre mini raise. O The Temple, o mesmo cara que me colocou na porta aquela hora, dá o call em posição. O que me dá o odds para dar o call nesse 9-10, defender esse big. Você vê um sonho de flop, eu flopo nuts. Obviamente eu vou extrair o máximo da minha mão, eu não vou tribetar esse flop. Eu quero que o vilão coloque o máximo de fichas possíveis nessa situação. É claro que todo mundo é bastante esperto. Deu o call no flop, bateu o 5 no turn, por mais que seja um tijolo, pareça ser um tijolo, mas conecta aí o 6 e 9, conecta aí o 6 e 4. Apesar de difícil ele estar me dando esse tipo de mão, 6 e 9 pode até ser 6 e 9 suited, mas ele checa turn também, às vezes porque ele pode não ter acertado o 9. No river vem um 10, que é uma carta ruim pra mim, porque assusta ele. Não tem como eu betar river. Eu faço uma aposta alta aqui, só que infelizmente não vai passar. Fica difícil eu conseguir extrair muito no river com esse 10. Acho que a situação certa seria eu ter betado um pouco menos. Porém aqui eu acabei betando 14 mil, achando que eu poderia tomar um call aqui com qualquer par, mas acho difícil também, entendeu? Porque ele checa turn, a partir do momento que ele checa turn, ele praticamente está entregando o pote, no sentido que ele está ou com duas overs ou com um par menor, ou simplesmente ele demonstra muita fraqueza no turn checando. Então praticamente com esse 10 no river fica muito difícil eu não puxar o pote, fica muito difícil eu extrair também. Eu tento jogar 14 mil para justamente... Caso ele tenha acertado qualquer coisa, ele acha que eu estou blefando, mas é impossível ele achar que eu estou blefando porque conectou muita coisa aqui, o 5 e o 10.
Então essas cartas me favorecem muito e assustam muito o vilão, fazem com que eu não consiga extrair mais nada. Aí segue o jogo, vocês vão ver que eu vou flutuar nessa margem de fichas entre 43 e 50 mil. Vão passar muitas mãos, você vê que o blind está subindo. Agora eu vou passar muita mão sem jogar. Calma aí que eu puxei um pote. Aí eu vou flutuar nessa margem entre 43 e 50 mil até eu pegar um 6 e 8 naipado, que eu vou puxar um pote razoável aqui. Você vê que o tempo ele abre o TG, eu com um stack grande, jogando posição, eu vou jogar essa mão, esse 6 e 8 naipado. Eu jogo justamente porque ele tem bastante ficha. Eu quero me envolver com um cara que tenha bastante ficha. Se fosse um short stack abrindo aqui de trás, com certeza eu não pagaria. Mas um cara que tem bastante ficha é um cara que dá pra gente tirar bastante informação em cima das ações dele. Porque um cara short stack acaba que as ações dele ficam limitadas, eu não consigo extrair muita informação, eu não consigo delimitar o range, justamente porque o stack dele curto, acaba que as jogadas não variam muito. E um stack desse tamanho eu consigo analisar bem, tirar bastante informação em cima de qualquer ação dele. Então você vê que ele C-beta, obviamente eu só vou pagar, eu não vou tribetar, eu não quero transformar em blefe meu draw, eu não preciso disso, eu tenho que controlar esse pote, estou jogando em posição. Você vê que no turn fica muito boa a situação já para mim, porque eu acerto um par, eu ainda não sei se ele conectou qualquer par, a gente vai descobrir nesse turn aí se ele betar ou não. Dependendo do valor que ele beta, eu posso dar o call justamente porque agora eu estou com margem para acertar o segundo par e para acertar a trinca ou flush, que na minha cabeça o 6, o 8 ou espada são bons. Eu tenho que colocar mais 10 mil num pote de quase 40, que é um quarto do pote, mais ou menos de 25 a 30% tenho que colocar do pote, que é 25 a 30% que eu vou colocar no pote, que me dá o odds diante da minha leitura aqui agora. Então você vê que eu vou dar o call no river, dobra ao 5, é uma carta horrível para mim. Agora, caso o meu vilão esteja blefando, ele tenha dado 2 tijolos aqui, para justamente eu largar esse draw, eu largar o segundo par, para justamente eu pagar desconfortavelmente com o rei. Agora a gente vai ver a ação dele no river, você vê que ele checa, foram 2 tijolos que ele quis dar mesmo. Eu não preciso betar essa mão, porque com certeza um rei ele beta river, e um valete eu acho difícil ele dar o segundo tijolo no turn. Ele pode ter o par de 9, o par de 10, mas ele pode ter aqui o Ás e Dama, Ás e 10, ou simplesmente uma mão que não conectou. Eu tenho 38 mil fichas no pote, fica muito ruim eu betar valor esse 8, não tem por que eu betar valor, torcer mesmo para ele não ter conectado nada e eu ter puxado nesse 8 aí, que é o que vai acontecer. Você vê que ele tem o Ás e 9, ele dá 2 tijolos, e ele sente mal a partir do terceiro tijolo, que é uma jogada ruim dele, porque ele poderia ter me colocado nesse draw que realmente estava, e caso ele betasse pesado nesse river, fica ruim para eu pagar. Você vê que o vilão, depois de ter jogado a segunda mão comigo, depois de ter me colocado na porta na primeira, na segunda mão ele me respeitou. Foi como eu puxei esse pote, checando o river e acertando o 8, que foi bom para puxar. Você vê que eu vou ficar com 70 mil fichas aí e segue o jogo, o torneio afunilando bastante. Agora com 69 mil fichas, eu vou ficar um belo tempo sem jogar mesmo. Acabar que situações que eu não consigo me movimentar. Então pegar um rei 3 no big, defender. Você vê que essa situação é uma situação que eu vou jogar o valor do rei 3. Quer dizer, essa é uma situação que não necessariamente eu preciso jogar o valor do rei 3. Eu posso jogar o bordo em cima do meu range, em cima do range que o adversário está me dando, ou seja, sempre eu completando no big um flop baixo, é sempre uma situação boa pra gente, justamente porque o vilão sempre coloca a gente nessas cartas baixas conectadas num call no big blind. Então você vê que eu não estou pagando pela broca, eu estou pagando para ver a reação dele, ainda mais o vilão tendo um stack de praticamente aí 25, 26 mil fichas, um blind de 1.600, um stack reduzido, um stack que não tem muita margem para ele arriscar,
para ele dar esse segundo tijolo, caso ele esteja com duas figuras, fica muito ruim para ele dar esse segundo tijolo, porque acaba que ele não consegue dar esse segundo tijolo sem se comitar com o pote. Tem que ser muito habilidoso para conseguir fazer isso, tem que saber controlar bem o número de bebês. É claro que se ele coloca aí 5.000 mais, com certeza eu desligo da mão. Então esse flop acaba sendo muito bom, entendeu? Pra gente dar o call, pra gente justamente ver a reação dele. Agora, essa situação muito interessante que eu vou fazer, justamente porque essa jogada é justamente em cima do stack dele. Você vê que nesse turn eu vou sair jogando 5.800, porque eu represento um valor nessa mão aqui, eu represento aqui um range muito largo que tenha conectado nesse flop. Esse lead no turn é justamente para colocar ele na porta no sentido, ou você tem um over, ou você conectou esse flop, ou então você desliga, entendeu? É uma situação, coloca ele na porta, eu considero um bet muito bom, porque ele vai desligar muitas mãos que ele tem aí nesse turn. O c-bet praticamente eu vou tomar 100% das vezes, e esse lead no turn com esse stack é muito bom no sentido do que eu falei agora. Colocar ele na porta, colocar ele numa situação de que, na cabeça dele eu não foldo mais essa mão. Na cabeça dele, mais 14.000 que eu tenho que colocar num pote que vai ser de quase 40, caso ele venha puxar o in, entendeu? É uma situação que dificilmente na cabeça dele eu vá foldar essa mão, e o que acaba colocando muita pressão nessa ação dele, o que felizmente vai fazer ele foldar. O que fica nessa mão, a lição, é a gente saber explorar o bordo, saber encaixar a leitura do nosso vilão em cima da gente, justamente nesse range, para conectar nesse bordo. E também saber aproveitar o stack dele nessa situação, sabendo que esse bordo favorece a gente, sabendo que ele tem um stack que ele não tem mais margem para blefar a gente. Então, esse lead no turn, esse sair liderando a aposta no turn, 4.800, coloca ele numa situação coloca ele numa situação que ele fica praticamente sem opções caso ele não tenha valor. E eu acabo puxando o pote. Aí vocês veem, não joguei muitas mãos, mas sempre se aproveitando dos gaps. Com esse stack sempre vamos abrir em posição no gap, sempre mantendo essa imagem de luz, justamente para quando pegar o valor não desperdiçar. Aí vocês vão ver aí, eu vou jogar um Ás e Valete, que eu vou puxar um bom pote aqui. Eu vou abrir 3.600 e justamente o que eu falei. A imagem que você passa, abrindo toda hora, essa situação vai ocasionar como consequência muitos 3-bet lights em cima de você. E você sabendo disso, quando você tiver uma mão de valor, ou mesmo não tendo, mesmo você representar, principalmente em posição, uma situação, é um spot muito bom a gente dar o call nesse 3-bet. Então é o que eu faço, esse Ás Valete, você vê que vai virar um flop lá embaixo, o vilão ele diminui a aposta, só ele diminuir a aposta já é um tell pra mim de que esse flop não é bom pra ele. Eu não tô colocando ele me tribetando aí um par de 5, par de 6 ou par de 3, me tribetando aí pra conectar esse bordo. E na minha cabeça também o Ás e Valete pode estar ganhando, e também jogando em posição eu posso dar o call justamente para ver a reação dele. Esse é o floating, a ferramenta que a gente tanto falou, que a gente vai usar bastante em posição. Aí eu dou o call, no turn bate um 4, que é uma carta muito boa para mim, porque vai assustar muito o vilão, caso ele tenha mesmo um overpair. É uma situação que ele não pode mais dar check raise, não iria fazer sentido, já é uma situação desconfortável. Você pode ter certeza que se ele tiver um overpair agora, ele vai estar jogando no check call. No turn ele checa, só que como eu falei, eu na minha cabeça, como eu estou jogando muito solto, o Ás e Valete nesse bordo seco, às vezes eu tô ganhando nessa mão. Eu dei o call justamente porque eu acho que eu tô ganhando e justamente para ver a reação dele. Esse check no turn, eu não tenho certeza se eu tô ganhando ou não, justamente porque ele checa por causa da seguida na mesa, um overpair, ele vai checar aí. Só que também, caso ele esteja blefando essa mão,
eu dou um bet nesse turn aqui, eu dou margem para ele me voltar. Então, eu estou controlando esse pot. Na minha cabeça, meu ace high, diante da imagem que ele tem de mim, diante do c-bet menor dele, que é um outro tel, na minha cabeça, eu acho que eu estou ganhando essa mão. Vocês vão ver que no river bate um 9, ele vai dar insta-check. Você vê que não conectou ouros aqui também, que é um draw. Com certeza ele tem um Ice Dama, um Ice Rei, ele vai me puxar esse pote, nada mais do que justo. Eu não vou tentar comprar esse pote no river, porque se eu fosse tentar comprar esse pote eu já teria que ter betado o turn, caso eu represente algum valor aqui. E eu vou adotar a linha que eu adotei no começo. Eu tenho na minha leitura, eu tô achando que eu tô ganhando o Ice Valete. Eu não preciso blefar essa mão, eu não preciso betar nesse river para dar chance de tomar uma volta, e caso ele venha ter um overpair, dificilmente eu acho que ele vai largar esse overpair. Então, como eu achei que eu estava ganhando a mão desse Ice Valete, aí vocês me perguntam, pô, mas você achou que você estava ganhando a mão? Por que você não forbetou flop? Porque eu não vou colocar esse meu stack todo no Ice Valete pré-flop. Se eu estou ganhando a mão, justamente eu vou reinvestir essas fichas desse forbet no pós-flop. Eu vou reinvestir elas de uma outra maneira, que foi essa, dando call no flop e o vilão checando o turn e checando o river. Na minha cabeça agora eu estou perdendo para Ice Dama ou Ice Rei. E eu acho que qualquer par aí claro que eu estou perdendo aí, qualquer par entre 8 e Rei, com certeza eu vou tomar um call nesse river aí, justamente porque esse draw de ouros não entrou, e também porque eu não betei turn, eu não estou representando essas mãos de valores, apesar de eu poder ter uma trinca, só que na minha leitura o Ice Valete é bom, eu não preciso colocar mais ficha nesse pote. Dificilmente eu acho que eu estaria perdendo esse Ice Valete pela situação da mesa, pela imagem que eu passo. Vocês vão ver que river eu vou checar e eu vou ver o Valete 10, o meu ace high é bom, assim como eu havia suspeitado. O vilão, ainda bem que ele já desistiu da mão no turn, ele não quis mais se envolver. O que definiu mesmo essa mão para mim foi o tel dele no flop. Esse c-bet menor do que o tri-bet dele foi um grande tel para mim, para eu achar que o meu ace high já era bom, principalmente o Ice Valete, com certeza já estava indicando que era a mão vencedora. Então aí vai seguir o jogo, você vê que dando esse call de ace high nesse cara é uma situação que já intimida bastante os jogadores, é uma situação que os caras ficam intimidados pelo fato que eles sabem do que você está fazendo, que blefar você não vai ser uma situação fácil, você não vai largar o osso fácil. Então, isso é um pote muito importante nesse sentido psicológico do jogo, ainda mais nessa situação que está afunilando. Todos os jogadores vendo essa mão, vendo como eu estou jogando tranquilo, como eu estou tendo a leitura precisa em cima do vilão, estou tendo o timing perfeito nos momentos que eu estou tomando tri-bet light, que esse foi um caso claro. Aí você vê que eu vou para 88 mil fichas, um stack muito bom. Agora eu mudo de mesa. Mais uma vez a gente vai ter que refazer toda a análise dos nossos adversários, do contexto da mesa, como cada um está jogando, refazer essa imagem de lose, fazer essa imagem de jogar muitas mãos, justamente para a gente não perder nenhum valor que a gente venha pegar, fazer essa imagem de abrir praticamente todas as mãos no gap. É uma situação que a gente quer construir, é uma imagem que a gente quer construir para justamente fazer o que a gente vem fazendo o torneio inteiro e na vida toda. Então aí mais uma vez eu vou passar flutuando nessa situação entre 75 mil e 90 mil. Vão passar muitos potes aí. Até eu pegar com 80 mil, eu pegar um rei-rei, vocês vão ver que o blind já está razoavelmente... O blind já está 1.000, 2.000, eu estou com 80 mil, 40 bebês, bem tranquilo. Você vê que eu já tomo o tribet na posição. Com certeza eu sei que esse tribet é light, com certeza não, porque como eu falei, nunca vamos ter certeza de nada, mas tudo indica
que com esse stack, nessa situação, posição, eu no hijack, abrindo no gap, tomando tribet no cutoff, tudo indica que seja um tribet light. Então, com certeza eu não vou perder o valor da minha mão, eu só vou dar o call no tribet. E essa é uma linha que eu venho adotando só de dar o call, não forbetar. Porque se eu forbet, vai ser o primeiro forbet que eu tô dando e isso vai estar mostrando muito valor. Então você vê que eu vejo um flop que eu considero muito bom para mim, para pegar o vilão. Eu vou dar check raise nessa situação. Você vê que ele C-beta 11 mil, eu volto 30 e ele coloca tudo. É insta-call nessa situação. Você vê que muito bom o flop, ele tinha valor na mão. A minha leitura foi errada, achando que ele estava light. Não, ele tinha o vala-vala mesmo. E o flop foi excelente para mim por ele ter o vala-vala. Você vê que segurou, eu puxo um pote gigante, fico com 165 mil. E, é claro, você vê, toda essa imagem que a gente representa é muito importante numa situação assim. Se você é um cara muito duro, você é um cara que está jogando pouca mão, às vezes você faz o vala-vala largar. Por exemplo, eu forbeto essa mão, ele dá o call, vira esse flop, eu bomba no flop, bomba no turn, quem sabe às vezes ele larga essa mão, eu não consigo extrair o máximo de fichas que seria dobrar o meu stack. Então, vou enfatizar mais uma vez, manter essa imagem loose, manter essa imagem de jogar muitas mãos, só que isso não é fácil. Aí todo mundo fala, é muito bonito ser agressivo, só que é extremamente difícil, porque tem que ter o controle, tem o controle emocional, o controle das fichas, e você harmonizar tudo isso é difícil, não é fácil, todo mundo sabe disso. Aí depois desse rei eu vou para 165 mil fichas, o jogo vai continuar, você vê que eu mantenho a ação, você vê que eu acabo puxando um pote aqui que eu vou para 180, até eu pegar esse 9,8. É claro que com esse stack, pô, tô com quase 100 bebês, entendeu? É um stack muito confortável que a gente vai jogar muita mão mesmo, fletando, tribetando, fazendo de tudo. A gente pode fazer de tudo com esse stack. O que a gente precisa ter é apenas controle, é calcular bem quantas fichas a gente vai investir, que margem que a gente tem para move. Então você vê que eu fletei um 8,9, vem um flop dos sonhos para mim. Trinco 8, 8, 8 e 2, sem draw nenhum. Você vê que qualquer par aqui eu tô tomando call nessa situação, uma situação muito boa em posição ainda. Você vê que eu vou jogar essa posição, eu vou inflacionar esse pote, um bet de 5, 5, 5, 5, um terço do pote, que seria mais ou menos o valor padrão de um C-bet. Não lembrando que eu não tô C-betando aqui, quem betou pré-flop foi o TG mais um. Eu estou betando aqui em posição diante do check-check. Você vê que o vilão, ele não acredita que eu tenho esse 8, claro. Essa situação, na maioria das vezes, muitos jogadores vão betar em posição, vão betar essa mão, justamente porque o board é muito seco, eu tomando um check do cara que abriu, do agressor da ação, ele querendo ou não tá demonstrando fraqueza, e é um spot bom para você puxar o pote, você betando em posição depois de check-check no flop. Aí infelizmente eu tomo esse tribet, óbvio que eu vou extrair valor da minha mão, eu só vou dar o call, eu tenho certeza que eu tô absoluto, ele tá me tribetando justamente porque ele acha que eu tô jogando apenas a posição, eu sou o último a falar, e ele checando, a tendência seria eu betar na maioria das vezes. Então aí você vê que é claro que ele não tem nada, o tijolo dele no turn, o bet dele no turn é o mesmo valor que ele me tribetou. Isso demonstra que, mais ainda, que a mão dele não é uma mão de valor. No river vira um 7, você vê que ele joga 18 mil. Essa situação com certeza é uma situação que eu vou tribetar. Praticamente eu vou colocar ele na porta aí e eu já espero um fold porque ele tá me blefando 12, 12, 18, ele tá controlando, ele não quer perder muita ficha nesse blefe, infelizmente ele tá blefando, infelizmente eu tenho quase certeza que ele tá blefando e ele não vai pagar esse river, como é o que acontece. O tribet dele no flop foi justamente porque, o tribet light dele no flop foi justamente porque eu tava jogando em posição, ele checando, sendo o agressor e me dando a ação em posição no flop, a tendência é eu betar na maioria das vezes ali. E ele sabendo disso, por isso que ele me tribetou turn. Eu não tendo 8, com certeza fica muito difícil eu continuar nessa mão aqui.
mas infelizmente para ele nessa hora eu estava com um valorzaço e eu acabei puxando um belo pote, que me deixou com 234 mil fichas, quase 235 mil. Aí você vê que logo 2 mãos depois vem um valorzão, um Ice Rei, que eu abro o TG, tomo o tribet já do cara, do Gary Knife, com 63 mil fichas, o TG mais um, tomo o call do Rowley lá no Big, entendeu? Que é um call muito estranho. Só que essa situação, olha o stack dos dois, olha o meu stack, é uma situação sonho para eu chovar. Independente dele demonstrar muita força ao Gary, eu tenho a margem de ficha, eu tenho stack para poder me arriscar, para poder me expor, para poder, na maioria das vezes, flipar ou tá perdendo essa situação com o Gary Knife diante desse mini raise, o TG mais um. Então é o que eu vou fazer, eu vou colocar tudo, é claro que eu vou tomar um instacall. Felizmente eu encontrei um Ice Rei também, é uma mão que estava no range dele, só que eu tive até sorte, porque são poucas as vezes que nessa situação eu vou estar empatando. Na maioria das vezes, como eu falei, eu vou encontrar uma mão de maior valor, eu vou estar flipando na maioria das vezes, e realmente ter encontrado um Ice Rei contra Ice Rei é uma situação bem confortável, ainda mais que o Rowley, ele deu o call de 10 mil fichas, a gente está dividindo um pote que já estava grande, e felizmente ainda o meu Ice Rei off ainda abriu um draw para mim, ele com o Rei de Ouros, eu com o Ice de Ouros, muito sick, e você vê 500 ouros no river, eu puxo um potão. Realmente o Gary Knife deu azar nessa situação. Você vê que ele ficou com o segundo nuts, eu fiquei com o primeiro. Ice Rei off contra Ice Rei off, os dois tendo ouros. Virar 4 cartas de ouro realmente é difícil, mas nessa situação felizmente eu tive sorte e eu tô nuts praticamente, só tô perdendo por um 9 e 10 de ouros, que não é a mão que ele nunca teria, e puxo um potão e vou para 330 mil fichas, uma margem muito boa. E o torneio afunilando já num level, numa situação de bastante pressão. Os jogadores vão sentir essa pressão e a gente vai aproveitar disso, a gente vai se aproveitar desse momento para justamente puxar os potes, fazer com que os nossos adversários sintam esse momento, que a decisão deles seja afetada pelo dinheiro que a cada jogador que cai vai crescendo, justamente valores que a maioria dos jogadores não estão acostumados a ganhar, que é o prêmio desse torneio, que é um prêmio alto, que em média de 15 a 20 mil dólares. Então você pode ter certeza que bastante jogador vai estar sentindo essa pressão, e a gente com esse stack, a gente vai pressionar muito. Aí com 300 mil fichas vocês vão ver que as minhas fichas não vão variar muito até eu jogar. Vou jogar muitas mãos ali na margem de 300 mil fichas. Bastante raise fold, raise que passa, raise que toma tribet. Até que eu já vou puxar um pote um pouquinho maior aqui nesse 10 e 8 naipadinho, que eu vou abrir, vou tomar call do Big, acerto o segundo par, vou controlar o pote, não quero transformar em valor meu segundo par, apesar de eu não estar dando ice para ele. Hoje nessa situação eu acho que eu cebetaria essa parada, mas você vê que no turn dobra o ice, é uma situação extremamente confortável. Eu sei que ele não tem o ice, eu vou betar, eu vou tomar o raise, entendeu? Porque ele não está acreditando que eu tenho esse ice, porque justamente eu cebeto o flop caso eu tenha esse ice. Então o que me faz dar o call no turn? No river vira um 5, não conecta caso ele venha até um flush. Você vê que nessa situação é claro o blefe, no sentido de que qualquer valor que ele tenha, ou 8 ou ice, ele sai de lead no turn. Não tem como ele dar o segundo check com esse valorzão. Ele quer inflacionar o pot, então fica muito estranho esse check raise no turn, ele representar esse ice. E um ice também, na maioria das vezes, diante da imagem que a gente já vem falando, ele tribeta essa mão. Então, essa leitura para eu dar esse insta-call no turn com o segundo par. E no river vem esse 5, que é uma carta muito boa para mim. Eu também acho estranho ele estar tribetando com flush no turn, entendeu? A única mão que eu vejo ele aqui é air assim mesmo, tentando comprar o pote em cima da fraqueza que eu mostrei no check no flop. Ele sabe que provavelmente eu não vou ter esse ice, só que eu também sei que com certeza ele não vai ter esse ice, e muito menos o segundo ou terceiro par, porque ele não joga assim
essa mão, caso ele tenha uma mão de valor nesse turn. Então aí eu puxo esse pote, um pote muito bom, me deixa com 320 mil fichas. Eu ainda estou naquela margem de 320, 330, 290, 300 mil. Vê que a situação continua a mesma, eu estou jogando bem tranquilo, você vê que vai variando o meu stack, vê que eu já caí para 280, justamente porque eu não estou jogando muitas mãos nesse momento, e o blind vai passando, você vê o blind está alto. Você vê que eu fico sem jogar um bom tempo, porque acaba que eu tô com uma imagem na mesa que não é boa e eu tô tomando bastante volta, então é um momento que tá afunilando o torneio, tem que ter calma, não pode se afobar, não pode desperdiçar ficha. Eu tô obtendo mais informações também dos meus adversários, não jogando as mãos, dando uma segurada, não jogando todos os gaps. Aí você vê que eu já caio para 250 mil fichas só perdendo blind, até eu pegar um vala-vala, que eu já vou chovar. É claro que o cara vai dar um fold, porque ele tá abrindo praticamente N2 com esse stack no botão. O 7-8 vai passar também. Sei que eu vou jogar vários potes pequenos, sem me envolver muito, até eu pegar esse Ice 8 aqui, que é um pote que eu vou jogar. Esse board é muito bom para você betar, porque é um board que dificilmente ele tenha conectado. Você vê que eu beto 14 mil, eu tomo o call do vilão. Você vê que esse vilão é um cara que ele não entrega as mãos fáceis. Você vê que é aquela mão do 9 dama. Seguinte, essa dama pra mim, você vê que eu beto flop, ele call, no turn vira 2, que é bom pra mim o 2, porque o meu Ice nessa situação tá ganhando na maioria das vezes. Ele pode me ter dado call com Ace High também nessa situação. A dama no river é boa pra mim, eu considero boa porque eu não tô perdendo mais pra Ice Valete, pra Ice 10 e pra Ice 9, que é uma mão que tá no range dele e facilita pra dar o meu call nesse river caso ele venha betar, que é o que eu faço. Você vê que ele me flota o flop, ele não acha que eu tenho essa mão de valor, ele sabe que eu tô abrindo light nessa situação, ele sabe que eu tô cebetando air nesse flop, só que pra infelicidade dele eu tô cebetando valor no flop, porque eu tenho certeza que o meu Ice é valor em cima do dango, ele já me blefou uma mão, eu já tenho o note dele, então o que me leva a dar esse call no river de Ace High. Você vê que a jogada dele não é ruim, só que infelizmente eu tinha esse Ice, esse valor, que essa dama foi muito boa pra mim, o que me fez não tá perdendo para aquelas outras mãos, mas também o Ice Valete eu já também não tô dando, porque eu tô achando que ele tá tribetando esse Ice Valete. A gente tá na reta final, nessa situação aqui a gente tá em 3 mesas e estamos chegando perto do FT. Aí você vê que eu vou continuar jogando as mãos, mas eu vou continuar naquela margem de 300 a 350, o blind tá alto, pega um Ice Ice, vai passar. Vê, sempre nessa margem. Então aí vocês vão ver que eu joguei bastante, eu tô jogando bastante seguro, eu não tô tribetando light, nem forbetando light, porque eu tô com uma margem aqui muito boa de fichas, a gente tá na bolha da FT, e é um momento de muita pressão esse momento, esses caras estão bastante ativos nessa reta final aqui, então eu tenho que ter bastante controle, tenho que ter bastante calma, bastante paciência para eu não me precipitar nesse momento tão importante. Aí você vê que PNC Ice passou, a gente está em 11 left ou 10 left aqui, não dá para ter certeza, porque eu não sei quantos tem na outra mesa. Você vê que eu vou continuar variando as mãos até que a gente caia na mesa final. Você vê a mesa final aqui, e vocês viram que eu joguei bastante seguro essa CMFT. Eu não joguei muito solto, porque tinha muito cara solto. E quando a gente acaba encontrando um cara solto também na reta final, acaba que ou vai você ou vai ele. Muito tribet, muito forbet.
você vai acabar indo pro chão pro cara, porque o cara joga muito solto, você joga muito solto, você vai tribetar, ele vai forbetar, você sabe que ele tá light, você vai 5betar, e o cara sabendo disso vai colocar tudo, então vai ser aqueles pots que vai determinar quem vai pressionar mais. E como a gente estava na bolha da FT, eu tô com um stack razoável, eu já tenho um stack para tá na FT confortável. Então essa é uma situação que, diante dos meus adversários, mesmo estando numa situação de pressão da bolha, em que a gente vai crescer o nosso stack, nessa situação eu não consegui fazer isso, porque esse torneio de 109 tem muita gente boa, e a consequência de ter muita gente boa é justamente isso. A gente acaba não tendo tantos spots assim como a gente acaba, como é normal a gente ter numa situação de bolha, de FT ainda, só que todos os caras aparentemente não estavam sentindo essa pressão, então eu não me senti confortável para jogar muito ativo no pré-flop com eles, justamente porque eu não queria tomar chove. Poucas mãos, meu range seria muito limitado para dar call num 4bet ou num 5bet all-in, e eles sabendo disso, eu não quis me envolver. Eu passei uma imagem mesmo mais tight nessa reta final, deixei sofrer um pouco de pressão, mas eu já tinha um stack para FT e eu sabia que eu estava tranquilo, justamente porque eu tô com quase 60 BBs aí nessa mesa final, então não tem por que eu ficar me envolvendo em potes monstros com esses locks, entendeu? Bem assim, esses locks mesmo, cara que vai meter ficha mesmo, cara que não vai sentir a pressão. E nesse momento, nessa situação, eu achei que a melhor tática, com esse stack que eu já tinha, era também não me arriscar muito, jogar mais mãos de valores. Eu também estava acompanhando a outra mesa final e eu vi que logo já estaria formando FT, então eu preferi jogar um pouco mais tight, preferi segurar esse stack, não me expor tanto pelo nível dos adversários que estavam na semi. Eu esperei mesmo para chegar na FT, dar uma tranquilizada, sentir mais ainda o jogo desses vilões. Em cima disso, trabalhar com muita calma, porque é um Big 109, é uma reta que é muito difícil chegar, e todo mundo que está nessa reta, que está ali afunilando, valoriza o torneio. Eu não sou diferente disso, apesar de a gente ter sempre que pressionar, só que nesse momento a gente tem que entender que às vezes quando tem cara também muito agressivo, não é a estratégia mais inteligente a gente também ser muito agressivo, porque o que vai acontecer é a gente ir para o chão, a tendência é a gente se matar. E quando a gente não pega mãos de valores para fazer isso, não é uma situação confortável a gente 4betar, 5betar light, all-in, para colocar o cara na porta, para colocar ele em pressão. Tem muito jogador que gosta de fazer isso, mas eu sou um jogador que prezo bastante pelo Tournament Life, e nesse momento eu senti que eu estava uma situação que seria menos EV para mim, porque psicologicamente falando, eu não estava à vontade para jogar muito solto essa CMFT devido aos meus oponentes. Valia mais a pena eu esperar mesmo, manter o meu stack para cair para FT, que estava ali do lado já. Tinha dois caras bastante shorts aí, como você pode ver na FT aqui. Tem dois jogadores aqui com de 20 a 30 BBs. Então essa foi a estratégia que eu tomei nas de 20 a 30. Eu tinha dois jogadores de 20 a 30 BBs, o que me fez adotar essa estratégia nessa CMFT, jogar um pouco mais seguro, justamente para chegar na tão sonhada FT do Big 109 e trabalhar 60 BBs nessa FT. É uma margem muito boa, eu não precisava mais que isso, eu não precisava me arriscar. Comparando o stack dos outros adversários, eu estou com um stack muito bom. Essa estratégia eu achei boa justamente para eu não me desgastar mentalmente e jogar essa FT tranquilo.